Maravilhoso Deus, nós te agradecemos a oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos novamente aqui nesse canal. Estamos no final de semana comemorativo do Dia dos Jovens Adventistas e mais uma vez queremos colocar esses jovens nas tuas mãos e te agradecer por todos esses anos desse ministério. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, de podermos ouvir essa palavra. E que o Senhor possa falar ao meu coração, ao nosso coração, e assim iniciarmos de uma maneira especial essa nova semana. Eu te peço que o Senhor possa me tomar com o teu Espírito e que a minha mente e o meu coração e a minha voz estejam em profunda harmonia com a tua vontade. E que esta mensagem, Senhor, que trouxe conforto para mim, que irei compartilhar agora, possa trazer conforto também para cada uma das pessoas que aqui se encontra conosco. Nós te agradecemos já pelos resultados desse encontro, porque te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos iniciando hoje uma série, uma nova série. Ela vai ter 4 capítulos. Esse encontro de hoje, ele é o primeiro capítulo dessa série. Nós estaremos fazendo um estudo, conhecendo um pouco mais daquilo que o Senhor revelou para nós, que está registrado na Bíblia Sagrada, numa relação direta com o Monte Horebe. Então, o nome dessa série é Horebe. E ela vai ser muito interessante, porque nós vamos estar descobrindo algumas coisas específicas que o Senhor nos revelou nesse encontro daquele povo, com aquele monte, e o que o Senhor deixou registrado para mim, para você hoje. Será que isso tem alguma relevância com o tempo que nós estamos vivendo? Eu quero dizer para você que sim, tá? Eu quero dizer para você que sim. Então eu já posso dizer que aguardo você nos próximos capítulos dessa série, Horebe. Nós temos ali na tela, que você está acompanhando aí no seu monitor também, já um spoiler dos nossos 4 encontros, o texto, e ao longo dessas semanas você vai conhecer os temas que nós estaremos abordando e como vamos abordá-los, tá bom? Então lá, Êxodo 3, que é o primeiro capítulo hoje, Horebe e a sarça ardente. Depois, Êxodo 17, água da rocha em Refidim. Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. E 1 Reis, capítulo 19, a fuga de Elias para o Horebe. Coisas fantásticas, extremamente interessantes e oportunas que o Senhor reservou para nós, tá bom? Então, propague aí, comunique para que todas as pessoas possam também aproveitar esse encontro. Já que nós estamos no primeiro capítulo dessa nova série, eu quero chamar um pouco a atenção para você para o contexto histórico, arqueológico, geográfico desse lugar, o Monte Horebe. Eu já posso te adiantar que o Monte Horebe é também conhecido como Monte Sinai. Quando a Bíblia cita o Horebe, está falando do Sinai. Quando a Bíblia fala do Sinai, a Bíblia está falando também, citando o Monte Horebe. Alguns historiadores, eles fazem a seguinte declaração, que o Horebe seria a cadeia de montanhas e o Sinai seria o monte específico onde Deus se manifestou. Mas isso é apenas uma hipótese, não é um fato consumado, revelado e contestado pela história, não. E há outros que dizem que apenas eles estão
intercalando os nomes, porque isso era uma prática comum naqueles dias, de usarem nomes diferentes para um mesmo lugar. O fato é que Horebe é o Monte Sinai, e o Monte Sinai é o Monte Horebe. Quando você olha para o contexto do Velho Testamento, você vai ver o Monte Horebe aparecendo 17 vezes. O nome Horebe aparecendo no Velho Testamento 17 vezes. E Sinai 21 vezes. É uma curiosidade apenas, mas para afirmar as declarações que eu já fiz para vocês. Alguns chamam esse lugar do Monte de Moisés. Na verdade, hoje ele é muito conhecido desta forma, o Monte de Moisés. Rebel Mussá, na língua árabe, mais ou menos assim, né, que é pronunciado, mas é o Monte de Moisés. É nesse lugar tão importante para as três principais religiões, o judaísmo, o cristianismo e os muçulmanos, o Monte Horebe ele tem assim uma importância muito grande, porque todas essas religiões e principais religiões têm alguns acontecimentos demarcados aí nesse lugar, tá? Eu quero ler umas 3 passagens aqui com vocês, só para que a gente possa dar veracidade ao texto que nós já escolhemos para o primeiro capítulo e mostrarmos biblicamente que isso não é uma invenção e que os grandes arqueólogos e historiadores, eles se valem também dessas passagens que eu vou citar agora, e nós vamos ler juntos, para referendar esses episódios dos quais nós estaremos tratando ao longo dessa série, tá bom? Olha só, por exemplo, Números no capítulo 33. Abra aí a sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 33. Abra a sua Bíblia, por favor. É muito importante. Abriu a Bíblia? Ok. No capítulo 33 de Números, nós encontramos aqui, a partir do verso 3, o seguinte: partiram, pois, de Ramsés. Lembrem-se desse nome, porque a Bíblia está dizendo que quando eles saem do Egito, eles estão saindo desse lugar, Ramsés. No 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte ao da Páscoa, saíram os filhos de Israel corajosamente aos olhos de todos os egípcios. E você vai percebendo aqui que a Bíblia Sagrada está nos ajudando a enxergar, desde o momento que eles saíram do Egito até esse lugar que está em destaque hoje, e nessa série, que é o Monte Horebe, o Monte Sinai. Você vai vendo aí todas as cidades e todos os acampamentos sendo citados, e aí para que a gente possa ver isso de uma forma mais clara, a partir do verso 14, partiram um dia à luz e acamparam-se em Refidim, porém não havia ali água para que o povo bebesse, e aí partiram de Refidim e acamparam-se no deserto do Sinai. Então, nós temos também confirmado no texto sagrado de que esse lugar, ele existiu. Ele não foi uma invenção para que as pessoas começassem a acreditar numa história, mas a arqueologia e a história, elas confirmam que realmente esse lugar existiu. No capítulo 19 do livro de Êxodo, capítulo 19 do livro de Êxodo, Êxodo no capítulo 19, o segundo livro da Bíblia, Êxodo no capítulo 19, versos 1 e 2. No terceiro mês,
da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai, tendo partido de Refidim. Lembra-se do texto que nós acabamos de ler lá em Números? Vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Agora, de uma forma mais clara, não apenas a planície do Sinai, mas a referência do monte. Esse lugar que nós estamos, que vamos comentar bastante nessa série. Mais importante do que confirmarmos a historicidade desse lugar, é nós sabermos o que aconteceu ali e a importância disso que aconteceu ali para nós hoje. Eu quero dizer para vocês que eu tive o privilégio, em 1995 ou 6, eu não sei precisar muito bem, porque já faz bastante tempo, eu tive o privilégio de conhecer aquela região e subir o Monte Sinai. A gente começa por volta das 12 horas, meia-noite, e aí conduzidos pelos beduínos ali daquela região. É uma cadeia de montanhas, um lugar bem difícil de caminhar, e aí a gente sobe bem cedo assim, para poder ver o nascer do sol lá em cima do Monte Sinai. Na verdade, não se pode definir o lugar absoluto, real, em que Deus teve aquele encontro com Moisés e Arão, mas já é uma experiência fantástica, uma experiência maravilhosa, a gente poder viver esse sonho de uma atmosfera diferente. Nós ali oramos, nós ali cantamos e ficamos imaginando o momento em que Deus, de uma forma muito especial, Ele se mostra ali, Ele se revela ali, com um único propósito, com um único objetivo, de traduzir o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, a sua vontade, para aqueles homens e mulheres no passado e para nós hoje. Nenhuma ação de Deus acontece sem propósito. Deus, Ele age movido por amor. Esse é o propósito do Senhor. Deus, Ele é amor. E todos esses propósitos do Senhor que traduzem esse seu amor, é justamente para nos ajudar a vivermos, sobrevivermos e estarmos preparados para o grande e maior de todos os encontros, que é a volta de Jesus. Como é bom a gente saber disso em cada um dos detalhes revelados nessa palavra. Como é bom a gente ter essa impressão de que Deus está preocupado conosco. Nesses dias, eu e você, às vezes, ficamos impressionados pelas notícias que nos chegam, e nós, em algum momento, quem sabe, nos perguntamos, será que Deus se esqueceu de nós? Será que realmente Deus está atento a todas essas coisas que estão acontecendo? Nesse mapa aí que eu trouxe para vocês, ali em destaque, em vermelho, um círculo vermelho, nós temos ali o lugar que a Bíblia diz que de onde eles saíram, e a planície ali do Sinai, o Monte Horebe. E nesse outro mais atualizado aí, tentando calcular aproximadamente a distância que eles levaram, saindo de Ramsés e estando ali no Sinai, aproximadamente 350 quilômetros. Naquela época, isso era medido, chamando assim, o caminho de um dia, e assim eles iam contando os dias, as distâncias, e isso daí tudo
é para confirmar para mim e para você que realmente isso aconteceu. Mas no capítulo 3 de Êxodo, esse é o texto que a gente vai se demorar um pouco mais agora, porque vamos extrair as lições desse primeiro capítulo dessa série chamada Horebe. Capítulo 3 de Êxodo, a partir do verso 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele, naturalmente assustado, respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Versos 7 e 8. Disse mais o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir. Eu tenho certeza absoluta que eu e você, não é a primeira vez que nós ouvimos falar sobre esse episódio aqui. Moisés, ele está ali no deserto, cuidando dos rebanhos de seu sogro Jetro, em atenção, porque ele não queria que nenhum animal feroz pudesse vir e atacar esse rebanho e vitimá-lo. Quem sabe pensando nas situações vividas, nas experiências que carregava na sua mente, no seu coração, depois de todos aqueles momentos difíceis que ele havia passado ao longo da sua história, o distanciamento do seu povo, o distanciamento da sua família, quem sabe um sentimento de culpa por conta daquele egípcio que acabou morrendo naquela situação. O fato é, queridos irmãos, que muito tempo já havia se passado. E Moisés também esperava o cumprimento da promessa de que o libertador viria, que o libertador chegaria. E parecia que isso nunca ia acontecer, porque o tempo de espera era muito grande. E nós, seres humanos, limitados, nós temos uma tendência de olhar para o tempo exatamente dessa forma, como se Deus tivesse se esquecido de nós. E aí, numa profunda e íntima reflexão, começamos a analisar a nossa história, a nossa vida, o nosso mérito. Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus se esqueceu de nós? Será que Deus se esqueceu desse planeta? E por conta de um monte de coisas que têm acontecido, talvez seja exatamente esse o sentimento que você carrega agora no seu coração.
Eu não sou diferente de você. Em alguns momentos também isso passa aqui nessa cabeça, aqui nesse coração. Por conta de uma série de coisas. Essa semana eu estava conversando, semana passada eu estava conversando com uma pessoa, e em algum momento ele falou assim, mas eu não aguento isso, olha, eu não aguento isso. E eu disse para ele assim, olha, 1 Coríntios 10, 13 tem uma passagem, Paulo ele diz assim, Deus não permitirá que você seja provado além do que você possa suportar. E aí eu, citando essa passagem, eu disse assim para ele, olha, eu também já falei isso para Deus, olha, isso aqui eu não vou aguentar, Senhor, isso aqui eu não vou aguentar, então não deixe isso acontecer comigo. Olha, 1 Coríntios 10, 13, hein? 1 Coríntios 10, 13, e cito para Deus como se Ele não conhecesse isso, porque nós nos desesperamos em face das circunstâncias, das coisas, e temos medo mesmo, somos seres humanos. Não há nenhuma coisa estranha em agir dessa forma. E talvez Moisés estivesse ali vivendo um momento como esse, um momento de dúvida, um momento de mágoas, um momento de distanciamento, um momento ruim, absorto ali nos seus afazeres, quando de repente ele observa uma sarça já comum para ele, mas ele observa que esta sarça estava agora pegando fogo. E o mais interessante é que esse fogo não consumia a sarça. E Moisés ficou encantado com aquilo que acontecia. E Moisés está se aproximando agora, curioso, para observar de perto aquilo que acontecia ali, um fenômeno sobrenatural. Queridos, Moisés está se aproximando desse lugar. E a Bíblia diz que Deus vê que Moisés está se virando para ir ali, e Deus não se contém, e Deus chama o seu nome, Moisés, Moisés, eis-me aqui. Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. O reconhecimento, a consciência da presença de Deus não se dá através de fenômenos. A consciência da presença de Deus, na experiência que Moisés está tendo ali naquele lugar, se dá pela manifestação da palavra de Deus. Eu quero que você preste bastante atenção nisso. Porque muitas vezes nós estamos muito mais encantados com os fenômenos do que a exposição da palavra do Senhor. Eu não me refiro apenas a fenômenos de ordem negativa, como esse momento que nós estamos vivendo. Mas fenômenos que acontecem na programação de uma igreja, na transmissão de um culto, num cenário de um programa, numa música que é cantada, e etc. E tantas coisas que nos apetecem, e muitas vezes nós ficamos ali com o nosso controle na mão, zapeando, buscando um canal para a satisfação desse meu desejo, dessa minha vontade, traduzindo um comportamento que nós tínhamos quando nós podíamos vir à igreja. E aí nós estávamos muito mais interessados em saber quem ia cantar, quem ia pregar, o que ia acontecer, como se aquilo fosse o mais importante. E o mais importante não é isso, o mais importante é a palavra que é apresentada. A consciência da presença de Deus
Moisés está encantado com o fogo. E o fogo era alguma coisa especial, realmente. Era alguma coisa sobrenatural, porque não consumia aquela sarça. Mas a consciência da presença de Deus não se dá através de fenômenos. A consciência da presença de Deus acontece na experiência de Moisés e precisa acontecer na minha experiência, através da exposição da palavra do Senhor, que lhe chama a atenção. Moisés, Moisés. Quando Deus se apresenta a você, tenha consciência disso. Quando Deus se apresenta a mim, eu preciso ter consciência disso. Quando Deus, através da manifestação do seu Espírito, toca aí na sua mente e toca no seu coração, é porque Deus quer chamar a atenção para uma outra coisa, e é muito especial. Quem sabe nós estamos gastando muito mais do nosso tempo observando os fenômenos dos últimos dias, os acontecimentos dos últimos dias, as notícias dos últimos dias, e deixando de lado a palavra do Senhor. Você entende esse momento? Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar é santo, o encontro é santo, a hora é santa. Deus escolhe se revelar a Moisés em Horebe. Deus está se revelando a nós agora, aqui é o nosso Horebe. E Deus tem uma coisa para dizer para aquele homem. Verso 7 diz que Deus diz a ele: certamente eu vi a aflição do meu povo. Que coisa linda, irmãos. Deus, Ele está vendo a aflição do seu povo. Pode ser que você esteja passando exatamente agora a maior aflição da sua vida. Deus está observando todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Vi a aflição do meu povo. Os olhos do Senhor estão debruçados sobre nós. Os olhos do Senhor estão debruçados sobre a nossa família. Os olhos do Senhor estão debruçados sobre os nossos pais, sobre os nossos filhos. O Senhor está em atenção àqueles que estão lá trabalhando nos hospitais, aqueles que estão ocupando os leitos desses hospitais. Deus está atento a esse momento que nós estamos vivendo. Mas Deus não se revela nos fenômenos, Deus se revela através da sua palavra. Deus quer dizer para você e para mim, que a despeito da quantidade de tempo que já temos esperado, Ele está vendo a aflição do seu povo, a sua aflição, a minha aflição, os nossos problemas, as nossas dificuldades. Mas Deus não está apenas vendo. O verso 8 diz que, por isso, eu desci a fim de livrá-los. Queridos, você percebe que quando Deus ele diz a Moisés que ele deveria tirar as sandálias dos seus pés, porque aquele encontro era um encontro santo, que Moisés não era digno de permanecer e estar na presença de Deus com aquelas sandálias.
E Moisés se prostra para adorar esse Deus, em resposta à manifestação da sua palavra. Mas olha o paradoxo disso daí. Esse Deus que é tão grandioso ao ponto de pedir que ele tire as suas sandálias, é o mesmo Deus que se dispõe a dizer para ele: e eu vou vir para livrar o povo. Ele não se coloca distante de nós, ele se aproxima de nós. Ele vem andar com a gente, ele vem viver com a gente. Ele desce do seu lugar, ele abre mão do seu trono para vir estar aqui. Ele não apenas enxerga as nossas aflições, ele vem estar conosco. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. O Deus que faz com que a gente possa entender e dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Acredite. Acredite na providência do Senhor. Acredite que Deus está atento a todos os detalhes da sua vida. Deus está vendo as nossas aflições. Deus queria que Moisés soubesse disso. Deus queria que aquele povo soubesse disso. Deus quer que você e eu saibamos disso hoje. Eu quero ler com você no Salmo 18. Salmo 18. Salmo 18. O Salmo 18, ele, nos versículos 6 e 7, olha só o que o Senhor diz para nós. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e Ele do seu templo, Ele ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou aos ouvidos. Então, acredite, então a terra se abalou e tremeu. Sabe por quê? Porque Deus está vindo se manifestar. A terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque Ele se indignou. O Senhor está se levantando para dar um basta ao sofrimento do seu povo. Acredite. Acredite que Deus está se levantando, a terra está sacudindo. Os poderes do mal estão em agonia, porque já sabem que Jesus está voltando com poder e grande glória para acabar com o pecado e o seu originador. Acredite, igreja, acredite. Deus está ouvindo as nossas orações. Aleluia por isso. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero compartilhar com vocês uma história que me impressionou muito. Talvez você já tenha ouvido sobre ela. Dr. Rick Abraham, conhecido especialista em câncer, já estava a caminho de uma importante conferência em outra cidade, onde receberia um prêmio no campo da pesquisa médica. Ele estava animado com o prêmio e assim embarcou em um avião para o local. No entanto,
2 horas depois que do avião decolar, ele precisou fazer um pouso de emergência no aeroporto próximo, devido a um problema técnico. Com medo de não conseguir chegar a tempo para a conferência, imediatamente o Dr. Rick, ele vai até o guichê, até a recepção daquele aeroporto, para descobrir se existia alguma possibilidade dele pegar um outro voo para chegar ali naquele lugar a tempo, no seu destino. Ele descobriu que só teria que esperar 10 horas pelo próximo voo até o lugar. Ele então toma uma decisão, ele aluga um carro, e agora ele começa a dirigir-se para a cidade da conferência, que ficava a 4 horas de distância daquele aeroporto. Logo depois que ele saiu com o carro, o tempo mudou completamente. O céu escureceu e uma forte tempestade começou a cair. O aguaceiro tornou difícil para ele ver a direção. Então ele perdeu, numa bifurcação, ele se perde, ele erra o caminho. Entra numa estrada secundária. Dirigindo na chuva, uma chuva torrencial, pesada, agora numa estrada secundária, deserta, começa a sentir medo, começa a sentir fome, começa a sentir cansaço, e aí freneticamente começa a procurar por qualquer sinal de civilização. E nesse momento de agonia, ele se depara com uma pequena casa, uma casa simples, e ele resolve parar. Ele vai até a porta, ele bate ali naquela porta. Alguém abre a porta, era uma mulher. E aí ele explica aquela situação que ele está passando, e pede a ela que, por favor, deixe usar o telefone. Ela, no entanto, pediu-lhe para entrar e esperar até que o tempo melhorasse. O médico, que estava com fome e exausto, aceitou a oferta. A senhora ofereceu-lhe algo para comer e beber. Ela lhe pediu para se juntar a ela em suas orações. Chegou o momento dela fazer as suas orações, ela o convidou, mas ele se negou. Ele falou assim: não, eu não quero orar, na verdade eu não acredito nessas coisas. Ele diz assim: eu não acredito nisso, eu acredito em trabalho duro e não em orações. Sentado à mesa e tomando o seu chá, o médico, ele observa aquela mulher orando ao lado de um berço. Ali existia um bebê. Ele, sentindo que a mulher poderia precisar de alguma ajuda ali, o Dr. Rick, ele se levanta e vai até aquela mulher e pergunta-lhe: o que você está precisando? De Deus. Mas será que Deus alguma vez ouviu as suas orações? Quando ele perguntou sobre a criança no berço, a mulher explicou que seu filho estava com câncer. E eles tinham sido aconselhados a consultar um médico chamado Rick Abraham, que poderia curá-lo, mas ela não tinha dinheiro suficiente para pagar os seus honorários. Ela disse que Deus ainda não havia respondido suas orações, mas disse que Deus
criaria alguma saída um dia, e acrescentou que não permitiria que seus medos superassem a sua fé. Atordoado e sem palavras, o Dr. Rick Abraham começa a chorar. E forçado a dizer, declara em voz alta: Deus é grande. E se lembrou da mulher. Fez um avião parar. Fez uma tempestade cair. Fez um homem se perder. Tudo isso para que eu estivesse aqui. E aí o Dr. Rick Abraham se apresenta à mulher: eu sou o especialista e Deus me trouxe aqui, nós vamos cuidar do seu bebê. Deus está movendo céus e terras para ouvir as nossas orações, que pelo que nós acabamos de ler, quando gritamos por socorro, Ele lá do seu templo, Ele ouve as nossas orações. E acredite, Deus está aqui para nos responder, ainda que a sua resposta seja diferente daquilo que nós queremos. Mas Deus, o mesmo Deus que se manifestou a Moisés em Horebe, é o Deus que está se manifestando aqui e agora, para ouvir as minhas, as suas, as nossas orações. Você crê nisso? Você acredita nisso? Feche os seus olhos e vamos orar. Ó Todo-Poderoso Deus, o Senhor vê, o Senhor age, o Senhor toma providência. Não estamos sozinhos, Deus. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente nas nossas tribulações. Obrigado, Deus, porque as nossas orações chegam até os teus ouvidos, o teu coração, adentram o templo sagrado dos céus. E o Senhor se levanta para tomar providências, e a maior de todas que se dará no dia da tua volta. Senhor, não permitas que nós, encantados pelos fenômenos, pelas luzes, pelas cores, pelos lugares, pelas pessoas, nos esqueçamos do sobrenatural que nos chama a atenção e pronuncia o nosso nome, porque nós somos os filhos amados, objetos do seu amor, do seu sacrifício, da sua morte e ressurreição. Deus, assim queremos começar essa semana. Obrigado, Deus, por essa certeza que o Senhor coloca no nosso coração. Abençoe a cada um de nós. Dê-nos uma ótima semana. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.